Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Talk Churras, o canal aqui deste YouTube que você sabe, você gosta, você conhece. Aqui é lugar da gente reunir uma boa conversa, uma boa comida, aquele papo que você está querendo ouvir, aquele convidado que você está querendo justamente ouvir um pouquinho mais, saber um pouco mais, certo? Temos um convidado especial, certo, Mosquitão? Afinal, na nossa tarja, vai lá, churras com presidenciáveis, certo? Exatamente. Já recebemos João Dória. Fez o convite para que você fosse o vice. Exatamente. Você falou que estava vendo ainda, que precisava pensar um pouco mais. Quero ver a proposta desse presidenciável de hoje para ver se eu vou pro Dória ou se eu vou para ele. Ele me chamou em off agora, falou assim, cara, eu quero muito você do meu lado. Eu falei, não, vamos conversar, vamos ver se você tem meu voto primeiramente. É, isso, que é muito primeiro importante precisa. também. Isso. Então, no fim do programa, vamos ver se eu vou ser vice do Dória ou ser vice Mas só uma dúvida, a questão com o Sérgio Moro não avançou. Estamos negociando ainda. O Moro tá. me ligou ontem. Não, só para entender. Vamos tomar um café amanhã e... Tá bom. Mas eu prefiro ter... Qualquer coisa a terminar gente essa fala entrevista com a de Mônica Bergamo, coloca na folha, é importante essa beleza. questão de imprensa. Chefe Julima, ótima tarde, noite, dia, porque a galera nos assiste em Oiê, qualquer momento. oiê, hoje tem Tudo comida bem, mamãe? boa, hein? Hoje Você quer apresentar o nosso convidado? Hoje você apresenta, fique à vontade. o nosso presidenciável Sim, de hoje? sim, senhora. Mas como é que chama presidenciável? Senhor presidenciável? É? É. Então tá, então hoje no Talk Churras nós temos o senhor presidenciável Pablo Marçal. Tudo bom, Valeu. Pablo? Estou ótimo. Imagina que agora não comi à tarde, não jantei para estar aqui com vocês. Tá surreal isso aqui. Obrigado pelo convite. Já chega aí, ó. Dando um like no canal, faz seu comentário, aperta o sininho, pega o link e compartilha lá no WhatsApp. Porque o pau vai quebrar aqui e o gostei, churrasco Paulinho. vai torrar não, né? Vai queimar. Não, torrar não torra. Torrar não pode. Não Espero que você goste, tá? Vamos fazer com muito carinho. Escuta, empresário, influenciador, Escritor, nadador, Escritor. piloto de que corrida, mais? filantropo. O que a galera pediu esse papo, você não faz ideia. É mesmo? Recebi um monte de mensagem falando, pô, convida o Pablo. Eu falei, pô, lógico que convido, vamos bater um papo e tal. É nóis. Eu sigo você há um tempão nas redes sociais, mas eu jamais imaginei que você ia se candidatar à presidência da Nem República. eu imaginava isso. Por que essa história agora? Porque não faz sentido nenhum. Ter uma polarização dessa e a gente parece um país de frouxos. Parece que ninguém vai tomar a governança desse país. Parece que a gente tem que se curvar a duas opções, o ruim e o menos bom, o pior e o menos... eu acho que é a hora de alguém de coragem, que entende de riqueza, que entende de mentalidade, que entende de geração de recurso, de eficiência. É o que a gente não tem. A gente tem uma briga no Brasil com duas pessoas que estão há mais de 30 anos na vida pública e os caras demonstram completamente estarem ineptos para levar o Brasil para onde ele merece, que é levar o país aí até 2032 como a nação mais próspera da Terra. E você vê hoje, você perguntar para os dois, nenhum dos dois sabe para onde o Brasil está indo. Eles só querem brigar entre eles e colocar a nação dividida. Você acha que os caras da terceira via são frouxos? Não existe terceira via. Terceira via é uma profecia midiática que seria uma força política junta, né? Principalmente da União ali com o MDB, PSDB e tudo. Só que eles também não vão chegar numa conclusão, né? A política tem muito ego, tem muita vaidade, então não existe terceira via, nunca existiu. Terceira via é você? Não, é não você? tem. Terceira via é uma força política. Então eu tenho um partido pequeno que está começando de novo, PROS. O PROS, ele está prosperando. Ó. Começou de novo. É totalmente diferente a gestão e não existe a terceira via. Existe alguém que não vai militar nem para o lado da esquerda, nem para o lado da direita. A gente tem que ir para um tempo de tolerância, um tempo de deixar ideologias de lado e mostrar para o brasileiro que a ideologia dele é o Brasil, é a liberdade, é a produtividade, é o pragmatismo. Não dá para a direita ficar esse extremismo e quem patrocina isso também são os religiosos. E de um outro lado, você vê alguém que quer matar um ao outro, eles têm uma expectativa, ô Paulo, que Você um fala dia... o Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro e todo mundo que está nessa mesma. Se você pergunta, eu vou repetir isso até o dia que acabar as perguntas. Você pergunta para alguém que está com fome, imagina uma hora dessa que alguém com fome vendo a gente aqui agora. Você é de esquerda ou de direita? A pessoa fala assim, não tô nem aí para isso, Isso eu quero eu concordo. uma comida, mano. Você Isso eu pergunta pro concordo. empresário que tá lá sem dinheiro no fluxo de caixa, você é de esquerda ou de direita? Eu não sei, mano, eu quero saber da linha de financiamento do BNDES, dos bancos federais.
Aí você pergunta para alguém que está desempregado, esses caras estão nem aí para isso, só que a gente criou 2 times, 2 facções na verdade. Facção gera uma divisão na nação e é uma sabedoria multimilenar, fala o seguinte, que um reino dividido em si mesmo ele vai quebrar. Então a gente vai quebrar essa nação, a gente vírgula, né? Porque eu me pus à disposição, não precisaria disso, não faz o mínimo sentido naturalmente, pelo patrimônio, por tudo que eu estou construindo, pelas empresas, né? Então, são 26 empresas que a gente tem hoje, não faz sentido mexer com isso. Mas como eu percebo que a gente não tem direção, a gente tem um pirata querendo invadir o nosso barco e tem um capitão que não quer tirar a âncora. Não vai sair porque parece um adolescente, parece que O pirata é o Lula e o capitão é o Bolsonaro. Você mesmo, você e a população inteira sabe. O pirata já roubou os cofres do navio e ele já viu que o navio ainda tem alguns bens e o problema do capitão é que ele não quer levar esse barco para lugar nenhum, esse navio, chamado Brasil. Ele só quer Ô, Pablo, terminar a rixa mas dele. você é a terceira via, então, Não existe segundo o que você terceira está via. falando. Não, a terceira via vai ter que se opor a uma das duas. Eu não vou me opor em nenhum dos dois. Presta atenção, o que é uma via? Se existisse a terceira via, eu estava esperando, por isso que eu até demorei a anunciar. Eu estava esperando lá o super candidato da terceira via para ver em quem ele ia bater. Né? Isso é um jogo de xadrez a política. Eu já vi que, como não tem unidade de linguagem nessa força de 4 grandes partidos políticos, eu gastei esse tempo todinho sentando na casa dos líderes partidários, dos ex-presidentes da República, aprendendo, pegando código, mas eu percebi o seguinte, eu percebi nas conversas que não ia sair o super candidato. Então o que é uma terceira via? A terceira via ela tem que assumir o lado de alguém para continuar essa polarização. A terceira via nunca foi, nem é, e nenhum dos 33 partidos políticos imagina que a terceira via seria alguém que ia passar por cima dos dois. Eu entendi. O que você está falando basicamente é o seguinte, 2 times de futebol só existem 2 no campo. É só isso. A terceira Pra jogar via era para futebol, derrubar você um. precisa tirar um ou botar o outro. Estratégia do Dória É isso que você está falando. Estratégia do Dória, queria ser a terceira via, que é um cara muito bom como gestor. Ele usou os últimos meses dele atacando uma das vias, que é o Bolsonaro, para ver se entrava na vaga. Pegou mal, porque vários eleitores colocaram o Dória por causa do Bolsonaro. Sim, Bolsodória. Então, sim. Então, você atacar uma via, você vai ter um sério problema. Se você não conseguir clipar aquilo ali, vai ficar muito mais desgastado do que você não falar nada. Então, não Sim. tem, Mas, não Pablo, vai ter. você está disposto a conversar com os Com dois? todo mundo. Só o Lula, só o Luiz que eu não conversei ainda. Já conversei de Sarney, o Fernando Henrique não me recebeu por causa de uma cirurgia, que ele quebrou o fêmur. Eu estive com o Michel Temer já estive com o Fernando Collor de Mello, estive com todos, com o Bolsonaro, inclusive. E os caras falam o quê pra você? Vai lá? Não, então, todo mundo ri no começo. Inclusive eu, quando eu comecei com isso, eu tava rindo. Eu falei, mano, isso é uma besteira, o que eu tô fazendo, né? Mas eu senti muito forte no meu coração de me posicionar. Logrando êxito aí em outubro, eu vou me tornar o presidente mais novo da história do Brasil e em exercício o mais novo do mundo. Então, assim, eu tenho empresas em construção, em loteamento, em automobilismo, empresas de ramo imobiliário, de investimento, de startup, de tecnologia, de treinamento. Eu já tenho um grande governo, eu tenho mais de quase 400 mil alunos na internet. Não, você é influente pra caramba na internet. Tem um network com gente da onde você imaginar. Se eu quiser sentar com qualquer presidente de qualquer país. A gente vai conversar muito ainda, eu quero entender muito o que você pensa sobre as mais variadas áreas, mas existe uma coisa em política que chama a atenção, que é sabor. Afinal de contas, o sabor faz toda a diferença. E chefe Julima é especialista nisso. Vejo que você está colocando algumas coisas no óleo. Explica pra gente o que você vai fazer hoje para Pablo Marçal. Julima, por favor. Então, Pablo, hoje eu decidi fazer um risoto. Uou. Ele é à base de um caldo de legumes caseiro, que a gente fez aqui umas 2 horinhas antes de você chegar. E esse risoto vai pegando bastante sabor, é o que a gente chama ali de... Ele faz uma deglaçagem, viu, Paulo? E basicamente a gente passa bem legumes como cenoura, cebola, salsão e alho poró. Deixa isso dar uma queimadinha no fundo da panela e aí a gente entra com vinho. E quando entra com vinho na França a gente chama de deglaciar. Fica maravilhoso e muito saboroso. Eu espero que você goste. A gente vai servir com dry suíno. E o dry... Rapidinho, você já tá tirando. Bem rapidinho aqui. A gente já vai... O óleo tá quente, né? Depois eu vou secar ela aqui no papel toalha.
E a gente vai servir com um dry, que basicamente é uma carne maturada. Uma carne que depende ali de temperatura, de ventilação, de umidade. E ela ganha umas notas de sabores deliciosos. Então é como um queijo que matura, sabe? E o dry é muito recente, assim. Foi o Debete, inclusive, começou e tudo mais. E é recente até pra mim, eu espero que vocês achem uma delícia. Chefe Julima é formada na Le Cordon Bleu. Você fala francês também, além de tudo que você faz? Ou não? Não, francês ainda não. Ainda não. Tá quase. Mas a gente pode contratar pessoas que falam pra nós. Ô, Mosquitão, nós estamos na Largril, em São Paulo, né? Rua Amaro Guerra, que número aqui? 219, um abraço pra Teté. Conheci o namorado da Teté pela primeira vez, tá aí também. A Ferrari dos churrascos. A Ferrari dos churrascos. Se você quer conhecer uma loja especialista em churrasqueiras, vem aqui na Largril, no Brooklyn, em São Paulo, Rua Amaro Guerra. Brooklyn, né, Teté? Podemos falar Brooklyn aqui? Não. Chácara Santo Antônio. Jamais posso Isso aqui ser não é uma prefeito, loja, né? É a Disneylandia da churrasqueira. Isso, exatamente. Pra mim é a Disney. Pra quem curte, você faz um churrasqueiro? Faço, sou Gosta? churrasqueiro, brabo, é. Daqueles bons. Eu gosto mesmo, todo goiano é bom no churrasco. Vamos pôr o Pablo aqui nessa churrasqueira Pode hoje? colocar. Da hora, hein? Pode fazer o desafio aí, o Desafio Brasil. Turma, antes da gente continuar nosso papo aqui, a nossa Home Delivery BR, nossa grande parceira aqui do canal, tem um recadinho pra vocês. Carolzinha, Marcelo Kézia, fala aí. Atenção, última chamada para os apaixonados aproveitarem as ofertas do Memorial Day nos Estados Unidos. Já pensou em surpreender quem você ama com um presente importado? O dólar alto, a falta de inglês, não ter um cartão internacional e nunca ter feito esse processo antes não são desculpas para não comprar à distância. Com a ajuda dos redirecionadores parceiros da Home Delivery BR, você consegue fazer suas compras e economizar. Isso mesmo, você consegue economizar comprando nos Estados Unidos. Produtos originais, com qualidade e muito mais acessíveis do que no Brasil. Comprar fora nunca foi tão prático. É só você clicar no link da descrição do vídeo para falar com a nossa equipe e entender como funciona. Os nossos parceiros falam português e te ajudam de A a Z. A Home Delivery recebe a sua caixa e prepara para um envio seguro e prático até a porta da sua casa. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no Talk Shows de hoje o presidenciável Pablo Marçal, que, sim, se você já segue ele nas redes sociais, você já conhece, mas se não, você está falando, pô, presidenciável Pablo Marçal, eu ainda não conheço esse cara. O último da fila. Conheço o Sérgio Moro, o Dória, o Lula, o Bolsonaro, mas esse aí eu não conheço. Paulo, nós estamos aqui conversando justamente com o cara hoje para buscar entender um pouco o que ele pensa sobre o Brasil. Você fala que os caras não são nem de direita nem esquerda. Isso eu concordo, essa parte da ideologização. A maioria das pessoas, no ela fundo, não no fundo, existe, não principalmente quer para as pessoas que têm baixa renda, que estão preocupadas com outras coisas muito mais importantes. Sim. Extremamente mais importantes e, assim, imediatas, né? Acho que a gente pode falar dessa coisa do imediatismo. Mas eu quero entender um pouco quem que é o Pablo. Sim. O Pablo é um cara que tem que tipo de valor, assim? O que é Deus, pátria, família, liberalismo? Eu queria entender um pouco, porque isso, de alguma maneira, te enquadra um pouco mais de uma maneira mais conservadora ou de uma maneira mais progressista. Eu quero entender o que você pensa. Esse é o problema. Uma pessoa, quando ela me ouve, ela fala, esse cara ele é rico, então ele é capitalista. Aí ele Você é liberal. Aí calma. Aí você sempre fala o que eu sou. Aí você olha, o cara tá ali, faz milhões de doação lá pra África, tá construindo uma cidade, é totalmente focado no que realmente o povo precisa. Aí um monte de gente tá mexendo no saco, por que você não faz no Brasil? Porque meu coração mandou fazer na África. Então, uma pessoa começa a ver eu falando de Deus e da Bíblia, que eu tanto amo. Aí o cara fala, você vai na igreja? Não, eu não sou religioso. Então ele fala, mas peraí, como que você pode falar? Tem um monte de gente que me acusa, fala, você não pode falar de Deus do jeito que você fala. Mas eu tenho amizade com ele, eu tenho experiência com ele, isso é problema meu. E aí o que acontece? A gente quer rotular as pessoas. E é muito difícil quando a pessoa foge dos rótulos. Ela não está na normalidade, né? No perfil mediano da sociedade. Então, mas esquecendo os rótulos, o que você pensa, por exemplo, sobre... Porque um cara que é mais progressista, necessariamente ele não tem os valores da família tão acentuados quanto um cara conservador. Família tradicional, por exemplo. O que é família tradicional para você? Eu não sei, dependendo da região do país, é um coronelismo. Depende,
eu não vou defender isso porque isso é cultura. Eu vou te falar o que é. Família, ela é princípio, ela não é valor. Então, o valor está mais ligado a adjetivo, a status, e não a base de uma construção de algo. Então, família, ela é princípio. É um dos 26 princípios. Até tem um livro dos meus 30 que eu já publiquei. Tem um que eu falo só de princípios. O nome não tem nada a ver, mas chama Saia do Caixão. Aí todo mundo morre de medo, porque tem uma pessoa saindo do túmulo e tal, mas eu falo sobre princípio que acorda qualquer pessoa, ela seguir princípios. Se você é uma pessoa que segue princípios, você não precisa nem decorar nem regra e nem lei. Então, assim, o que é princípio? Amor. Amor não é valor. Eu não me associo com gente que não tem os mesmos princípios. Então, se a pessoa fala assim, ó, eu sou contra a família, eu não me associo com ela. Mas se ela falar assim, ó, eu posso te apoiar? Pode. A associação é diferente. A associação vem aqui para dentro da minha casa, toma aqui o que você precisar de mim. Agora, a pessoa oferecer apoio é uma coisa. Mas você é a favor do casamento homoafetivo, por exemplo? Eu sou a favor da liberdade. A pessoa quer, uma pessoa que é livre, ela aceita o que os outros quiserem. A liberdade, ela é individual e num contexto coletivo, ela precisa ser respeitada. Então, você não vai ver eu levantar a bandeira e falar assim, eu sou contra isso que você está fazendo. Agora, sabe o que eu sou contra? Que aí você vai chegar lá também? Eu estudei Direito, eu queria ter uma carreira jurídica. Aí agora está uma discussão global sobre o aborto, por exemplo. Aí você pega um progressista, ele fala assim, meu corpo e minhas regras. Eu concordo com isso que ele fala. Eu acho que a feminista, quando fala meu corpo e minhas regras, ela está certa. Então, quando tem um corpo lá dentro, já não é o corpo dela mais, é outro corpo. E aí, que vem um lance. O cara que é de direita ouve eu falando, mas você concorda com a frase dela, meu corpo? É claro, o corpo é dela, ela faz o que quiser. Mas outro corpo, quando está sendo formado lá dentro, já não é problema dela. É que não é, aí é outro justamente corpo. A discussão que os progressistas o tipo já penal, acham que não é um corpo, né? Que o feto não é vida. Aí é uma outra discussão. O Brasil, o único patrimônio que o Brasil tem real são os brasileiros. Então imagina a gente matar os brasileiros que não pode se defender. Então você é contra o aborto? Não sou contra, é uma pessoa normal. Se ela falar que assassinato é uma coisa que ela concorda, acho que ela só está com a mente cauterizada e dá para recuperar o cérebro dela ainda. Então, assim, se a pessoa falar, eu não quero, eu vou arrancar meu útero, o problema é seu. Eu vou fazer isso, não tem nada com isso. Agora, eu brasileiro, vamos lá, nós vamos para a guerra. E você fala assim, ó, eu não tô nem aí para sua vida. Pera aí, mano, nós estamos juntos na guerra. E se a gente pegar num fuzil para defender a nossa nação, eu vou dar tiro por você e eu vou pôr você nas minhas costas e vou te salvar. Por que eu vou deixar fazer o contrário com um feto que está se desenvolvendo, que tem vida? Então, eu vou te falar o que eu penso, agora na visão de jurista. Tem que mudar o nome aborto no Código Penal. Lá não pode chamar aborto. As pessoas acham que é igual abortar projeto, abortar uma linha telefônica. Eu não quero essa linha telefônica, cancela. Tem que ser o quê? Tem que chamar assim, assassinato de vida inocente. Aí, você sabe aonde eu vou chegar com isso? Eu não quero gerar polêmica com isso. Se uma mulher falar assim, mas eu fui estuprada, a legislação, o judiciário deixa você acessar. Isso não é um tema para se discutir. Só que as pessoas, elas querem ter liberalidade para falar o seguinte, eu quero matar isso dentro do meu ventre. Não, peraí. Você sabia que morre 4 crianças por dia no Brasil, aproximadamente por afogamento? Sabia ou não? Não. É muito, né? Depende do número que você vai me trazer depois. Não, o 4. Se comparar... 4 por dia, eu acho muito num país. Beleza. Sem sombra de dúvida. Para diminuir esse número, o que eu tenho que fazer? Eu vou aterrar a piscina, eu vou tampar todas as piscinas ou eu coloco uma grade na piscina? Não, sem dúvida. Desse ponto de vista, sim. Não, aí eu tô te falando de piscina, calma aí. Olha o que é um aborto na visão do afogamento. É assim, ó, eu quero ter o direito, então nós não vamos ter piscina. Alguém fala assim, ó, agora é o inverso, tá? Isso é dissonância cognitiva, vamos usar o inverso. E a gente, para não morrer mais nenhuma criança, nós vamos tampar todas as piscinas do Brasil. Imagina o que um monte de gente tem a ver com isso. Então nós vamos tampar as piscinas. Não é muito mais fácil pôr uma redinha lá na piscina? Eu mesmo gastei uns 40 mil na minha casa para pôr uma capa automatizada. Para proteger. Meus filhos andam em cima, o melhor investimento que eu fiz até hoje. Só abre quando a gente tá junto para entrar. Saiu o último da piscina, ela já fecha. Eu sei que não é a realidade do país. Claro. Mas eu sei de uma coisa, assim como eu posso colocar uma telinha na piscina, eu posso colocar também na genitália. Eu posso pôr na mente da pessoa, ao invés de ir lá e pegar uma vida que está desenvolvendo e meter um tiro na cabeça dela. Quando você fala aborto, aborto, aborto e entrou na frequência da normalização de um povo, eu penso que tem que ir lá no Código Penal de 1940, da época de Getúlio Vargas, ir lá e só trocar o tipo penal. Não é mais aborto, vocês esqueceram o que é isso.
Mas no caso do estupro de Não, mulheres, no caso aí... do estupro já pode, não tem que mudar Sim, nada. perfeito. Aí A não tem que pessoa mudar a vai lá legislação. e fala, não, eu fui violentada. A gente tem que defender as mulheres. Mas você continua achando que é assassinato no caso de estupro ou não? É um direito dela, né? Ela vai assassinar, mas é um direito dela. Estou falando o seguinte, nem que é certo, nem que é errado. Agora, já tem previsão, não tem que lutar por isso. Não é uma temática onde a gente fala assim, ó, eu preciso do meu direito. Sim. Não, isso já é previsto. A pessoa pode usar a jurisprudência nisso. Muito bem. Mosquitão, tá te convencendo aí? Você é o eleitor médio brasileiro. Mais ou menos ainda. Eu tenho um questionamento na questão do... Você falou de tampar a piscina e colocar algo... Não sei se você quis fazer algum adjetivo de... Da mulher se proteger, tomar remédio, colocar DIU, essas coisas, ou não? Sim, a pessoa, eu ainda falei colocar uma tela no cérebro, né? Não, sim, mas É que uma hoje questão de mudança de é mentalidade, lindo na segurança. prática, mas na teoria isso não se aplica. Imagina, é caro primeiramente você colocar um DIU, Sim. um anticoncepcional, não é um negócio que é muito... É legal, é maravilhoso, mas na prática não existe isso. Você vê na favela, no pessoal mais simples, é onde que o pessoal que não tem tanta estrutura, tal, é onde que mais tem Conhecimento, né? crescimento populacional, entendeu? Tem método para você não engravidar gratuito, né? Só você seguir uma tabela. Os católicos usam isso e funciona. A tabela de... Tabela de ovulação. Dá certo. Aí você fala, não dá então. Eu tô te falando que tem. Agora se você vai seguir, eu não sei. Segunda coisa. Eu sou pai e eu tava seguindo a tabelinha na época. Puta, entendeu? mas falhou, hein? Mas a tabela sua era um dia sim, um dia não. Aí não. Tem uns dias. Eu não tô falando que a pessoa tem que fazer isso, mas eu entendo o que você falou sobre as pessoas não poderem bancar isso e também não colocar essa conta pro Estado, certo? Mesmo não podendo bancar, você acha que as pessoas colocam tranca na porta de casa ou não? Qual Depende. casa que você conhece que não tem tranca? Fala uma. Carro? É, casa? Casa? É, a pessoa não põe. Não, todas as casas tem tranca. Então, o cérebro tem que ter, a sexualidade da pessoa tem que ter, não pode ficar desgovernado. Então, tudo que tem tranca tem governo, entende? Cofre tem tranca, carro tem tranca. A gente tem que colocar tranca nos lugares. Eu não quero regular a sexualidade de ninguém. tipo processo, é isso que você tá falando. É um procedimento mental, é isso que você tá falando. Principalmente o mental, é onde está a maior parte da segurança de uma pessoa. Mas a questão que eu tô falando assim, se eu não tenho condições de colocar uma tranca, Sim. então não transa. Não falei transa, isso. não tem- Não, você pode transar doidado. Você vai pegar. Eu te falei o método que os católicos usam e funciona. Aí você fala, não, mas eu quero transar. Então você assumiu o risco, você destrancou a porta, vai ser desse jeito. Não quero que alguém vire e fale assim, você não vai cuidar da minha vida. Não vou, eu só estou te explicando. Se você perguntar para mim, você quer que as pessoas tenham filhos? Eu quero que tenham, eu tenho 4 e vou pro 5º. E espero que esse ano, sim. Eu quero que as pessoas tenham filhos e que prosperem. Aí alguém fala, não, mas as mesmas pessoas que querem liberar o aborto, olha que coisa. São as mesmas pessoas que não querem e pregam pra gente não ter filhos. Isso eu concordo. Ué, mas então tem alguma coisa errada, tá antagônico o sentimento. Você acha que os caras querem acabar com a família? Não é acabar com a família, é assim, ó. Mas qual que é o objetivo O disso? objetivo número 1 é matar os frutos. É aumentar a libertinagem numa nação, é afetar a moralidade das pessoas. E de novo, cara, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, dos meus negócios, eu influencio essa nação. Se você virar pra mim e falar assim, eu quero fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu não tenho nada com isso. Agora, eu tô falando como brasileiro, nem é como cristão. Se eu for pra guerra, eu vou defender você sem te conhecer, cara. Se eu ver a bandeira do Brasil pregada no céu, eu falar assim, eu vou pregar bala, nunca fui pra uma guerra, espero que a gente nunca vá. Né? Pelo amor de Deus, hein, presidente? Mas se vier um cara... Não vai me falar groselha pros caras lá com o Mas se Putin eu- aí, deixa quietinho aqui, hein? Se você Mas for sabe o que eu eleito, tô ó, falando? Tô falando fica como quietinho. soldado do Brasil agora. Eu, soldado do Brasil. Vamos fazer isso aqui ficar mais melindroso agora. Do jeito que o Brasil gosta. Eu era pra ser fruto de um aborto. A minha mãe tinha 17 anos de idade, ela morreu de vontade. Ela não gosta que eu fale isso, mas eu vou ter que falar. A minha mãe quis abortar. Algumas pessoas que não gostam de mim vão falar, sua mãe tinha que ter te abortado. Pois é, mas as pessoas que já foram transformadas por mim, os filhos que eu coloquei na terra, as ideias que eu já trouxe aqui, tudo que eu já fiz, eu acho que não compensaria eu ter sido abortado. Só que é o seguinte, a gente não sabe o que vai fazer. Você está aqui hoje me entrevistando, se a sua mãe fosse uma pessoa que tivesse uma ideologia abortista, talvez você não estaria aqui. E a minha mãe estava lá sem ter Privação pessoas... da vida, né? Sim, cara, eu não sou a favor de você ter filho se você não quiser. Eu só como brasileiro, eu fico pensando, a gente vai para uma guerra
que a gente já foi, a gente defende uns aos outros, por que a gente não faz isso no ventre? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai falar muito dessa questão da tua visão mesmo de governo, economia. Eu só queria entrar no último ponto na questão religiosa, porque você é um cara que fala muito de Deus, você prega muito a questão da religião. Se você for eleito presidente da República, o seu governo vai ser mais cristão do que o do Bolsonaro? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os pastores que estão no governo. O pastor tem que cuidar de igreja. O governo tem que ter gente pragmática que estão envolvidos num projeto de país. Eu não sou religioso, a própria Bíblia fala lá em Tiago 1,27 que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então eu vou te falar. Eu sei que é muito difícil, porque talvez você não tenha alguém que tenha esse rótulo. Eu não sou um cara de rótulo. Eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu sou cristão. E cristianismo, cara, não é religião. O Estado precisa ser laico. Não, precisa não. Ele já é, graças a Deus. Não sei, hein? Não, ele é. Tenho minhas dúvidas. Não, eu te explico. O que é ser leigo e laico? É não pôr a religião para governar. Só que, no jeito que está ficando, a influência que está sendo aumentada no Estado, a gente fica com um Estado semi-laico. Nas decisões. Eu não vou aprovar o que você que é esquerdista. Aí vira esse negócio. Isso tem que acabar no país, cara. A gente tem que ouvir, porque se alguém de direita já não suporta nem ouvir o de esquerda, as coisas boas que a esquerda faz, ninguém vai aplicar. Aqueles pastores que foram pegos naquele esquema no Ministério da Educação representam o cristianismo? Cara, sabe o que é cristianismo? Eu vou te explicar. Você sabe a religião que Jesus seguia? Qual? Qual que era? Eu que te pergunto. Ele não era cristão, mãe. Ele era judeu. Sim, ele não deixou de ser judeu. Ó, pra você ver, Maria era judia e não deixou de ser judia. O católico pegou Maria e falou assim, ó, a Maria é católica. Maria nem sabe disso, só pra vocês terem uma noção. E um monte de gente vai ficar com raiva de mim, eu não posso fazer o quê? A Maria era judia, nasceu, cresceu e morreu judia. Nunca mudou de religião. Jesus, judeu. O meu mestre é judeu. Ele não falou pra mim assim, vai lá e faz uma religião. Nunca falou isso. Nunca pediu pra gente seguir nem a dele. Olha que louco isso. Jesus nunca pediu nem pra gente seguir a religião dele. Porque se a gente fosse bom mesmo em religião, a gente ia seguir a religião de Jesus, que é a judaica. Mas ele criou um movimento. O cristianismo é um movimento que não precisa de templo. O cristianismo é um movimento que não precisa de religiosidade. Ele é um lifestyle. Agora o IBGE, sim, está escrito assim, cristianismo é a religião. Religião precisa de templo, precisa de doutrina. O cristianismo precisa de vida, lifestyle. Amar os outros, perdoar as pessoas, cuidar da sua vida, transbordar na vida do outro, assumir o governo aqui na terra. Não, nada a ver com política. Então, quando você percebe o que é o cristianismo, você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Tem 6.000 religiões com base só na Bíblia. Inclusive, eu tive a felicidade de estudar teologia também. E conhecendo a teologia, eu comecei a perceber, tem alguma coisa errada. Esse não é o cristianismo. Então, o cristianismo, apesar de milhões de pessoas não concordarem, tá? Ele não é uma religião. É um lifestyle, é um estilo de vida. Vou te dar um exemplo. Aí você pergunta para alguém que é cristão, se diz cristão. Eu estudei direito, tomei milhões de reais em prejuízo, você vai pegar meu CPF. Você vai achar alguém que já me processou. Só que você nunca vai achar no meu CPF eu processando alguém. Me pergunta por quê? Por quê? Porque o mestre ensinou. Resolve a treta que você tem na linguagem de hoje, que você tem com a pessoa. Porque senão você vai arrumar mais treta ainda. Então, se você é um cristão, você perdoa a pessoa. Imagina eu propor isso para o Brasil. O Brasil já não tem 40 milhões de cristãos? Se realmente tem 40 milhões de cristãos, por que vocês processam todo mundo? Então, no teu governo, não teriam pastores? Os pastores, eu quero é que eles cresçam. Eu quero é que a igreja cresça 10 vezes mais, porque a igreja dá lucro para o Estado. Você sabia que a igreja dá lucro para o Estado? Mas não dentro do governo. Não precisa, cara. Ministro da Educação não vai ser pastor. Ninguém precisa ser pastor nisso. Pastor tem que cuidar de ovelha lá na igreja. As pessoas que precisam de ajuda e procuram eles. Eles são bons nisso. Eles não precisam estar influenciados no governo. Por que tem pastores no governo atual? É para arrancar voto de evangélico. Você vê o presidente atual, ele aprendeu a falar João 8, que é conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ele repete isso tem 4 anos. Você acha que o Bolsonaro colocou esses caras lá só pensando em voto? Ele pode ter pensado um monte de coisa. Eu não perguntei isso para ele nunca falou e eu não vou usar de axiologia para te responder isso. Mas certamente tem 200 mil pastores no país, ele quer o voto desses caras. Eu acho que ele não é bobo, ele é um jogador, ele está no parlamento desde 87, 88, o negócio assim. 20 anos.
Julima, como é que estão as coisas por aí, meu amor? O papo tá muito bom aqui com o Pablo ótimo, Marçal. eu tô prestando atenção demais. Mas eu tô E aqui, aí? ó, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tô aí vendo. Tô focadíssima. Ô, carne de porco precisa ficar mais tempo, né? Então, Porque normalmente... carne de porco mal passada é ruim, né? Ou Eu não? amo, É? eu amo, é. Aqui é porco, tudo... porco é mal? Você gosta de carne mal passada de porco Gosto também? de todo jeito. Você cortar ela com sangue, eu como. Eu sou bicho do mato. Meu, pra Então, mim, porco sempre teve que ser um pouquinho Eu vou mais mandar bem. o ponto pra mal pra você Tá. conseguir... Pra você curtir, tá? E aí pode O que você tá aqui. fazendo? Mostra pra gente. Eu tô terminando aqui de selar o bacon. Ó. E esse bacon vai ser tipo uma surpresinha embaixo do risoto. E a gente vai finalizar agora o risoto com manteiga. Eu gosto de deixar a manteiga derretendo aos poucos. E aí eu deixo o risoto descansar quando ele chega no al dente. Que aí ele termina de descansar no ponto perfeito. Tá? Adoro essa coisa de descansar. Muito bem. E aí, Mosquitão, como é que tá? Tudo firme? Tá me convencendo. Tá Tá convencendo? me convencendo. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Manda lá. Em off eu tinha falado pra você que meu irmão, ele te acompanha e tal, eu realmente não conhecia. Daí quando o Paulo marcou a entrevista, eu dei uma pesquisada e eu vi uma história de você dava aula para uns alunos. Eu queria entender direito essa história. Você foi lá num pico e começou a chover, os bombeiros ficou pistola com você. Qual foi esse? Pistola. Foi polêmica essa história aí. Cara, foi polêmica porque ninguém fez uma única pergunta. Qual? Se fizesse uma pergunta, o que aconteceu, eu falava. Sabe o que aconteceu de verdade? Tava 8 horas da noite, começou uma tempestade na montanha. Tempestade mesmo da barraca. Mas explica, É, gente, não, mas explica peraí, você antes. já tá na montanha. É, vamos explica subir. antes. É porque na subida não teve problema. Não, mas porque Por conta que o... você subiu? Explica pra Ah, eu gente sempre isso. subo Que é montanha, eu isso? sou igual Moisés, eu Mas gosto de subir explica, montanha. tem uma galera que não... Eu particularmente não faço ideia. Por que você subiu a montanha? Como foi o Vai do contexto zero. de levar Então, eles vamos pra lá, subir a o montanha? contexto. A gente ia só... A gente faz isso, né? A gente sobe o pico do Pico dos Marins, sobe, acampa na noite, faz uma comidinha igual essa aqui, com as lanterninhas, ventania, tem uma experiência muito massa, troca ideia, acorda cedo, guarda as barracas e desce. É assim que a gente faz. E aí eu levei 60 e poucas pessoas. Mas qual que é o Aluno objetivo seu, né? disso? Pedagogicamente, qual que é o objetivo Pedagogicamente é crescer na vida. Você olha pra vida, pra dificuldade, meia hora de subida. Você tem cara que meia hora vai regar e não Mas vai. na hora, eu nem subo, Eu não. não subo também não. Eu subo, pago o eu helicóptero pra me deixar lá em eu cima. tenho helicóptero e não tem jeito de chegar lá com as não. nuvens. É o seguinte, deixa eu te explicar. Tem cara do exército, cara, que dá treta assim, ele fica abalado emocionalmente, a subida é forte, é 11 horas de subida. E aí o que aconteceu? Eu vou do fim, depois vocês podem Isso. perguntar o que quiser. Tá. Eu chamei o bombeiro por um motivo. Tinha 2 grupos, um ficou abaixo, assim, uns 180 metros abaixo, e a gente em cima. A minha barraca entrou água, eu saí, mudamos de barraca, tudo certo. Não tinha nenhum problema com a gente. Só que eu não conseguia falar no rádio com o grupo de baixo. Eu falei o seguinte, chama por precaução. O Júlio, que é PM, tá aqui, ele falou, irmão, não chama. Eu falei, cara, vamos fazer um cálculo de risco. Se eu não chamo e der algum problema, mesmo não sendo culpa minha, o pau vai quebrar pra quem? Pra mim. Então, se isso vai vir pra mim, eu já olhei o futuro, vamos voltar, eu prefiro ser ridicularizado e chamar, porque eu não sei o que tá acontecendo lá embaixo. A gente chamava e nada. E a ventania e o pau quebrando. Resumindo, eles chegaram, nem foi um resgate, não teve uma corda, não teve nada, não estou desvalorizando. Eles realmente subiram, chegaram até, nem chegaram onde eu estava, chegaram aonde esse grupo precisava de ajuda. Aí a gente desceu conversando e tudo. Descemos, tiraram a foto de todo mundo, saiu no G1. Turistas se perdem. Primeira coisa, informação tá errada, ninguém se perdeu, a gente foi pro pico e paramos e dormimos lá, não se perderam. Só que um bombeiro viu, Pablo Marçal. Aí ele, vamos tirar uma foto. Aí já mandou, a gente viu, eu tenho a notícia printada do G1, não deu treta nenhuma, não tinha problema nenhum com nada. Ninguém machucou, não arranhou nenhuma unha. Mas poderia. Cara, aqui também, ela pode pegar uma faca agora e perder o dedo. Não, mas peraí. Uma coisa é você subir a montanha. Não, mas isso aqui também é um risco real. A Não, mas pistola você dele ali concorda que também. a quantidade A pistola e a dele ali probabilidade- também pode mexer igual a do pastor lá, do Mas a ministro da Educação. probabilidade- Opa, deu um tiro no meio do. Mas, ô Pablo, a probabilidade num pico desse, que é um pico gigantesco, cheio de nuvem, a puta de uma tempestade. Por exemplo, não tem outros jeitos mais fáceis de você mostrar para seus alunos que dá para subir na vida? Cara, eu tenho 400 mil alunos, mais de 30 cursos, eles já sabem disso, eles querem o difícil, eles querem falar, mano, vamos pro difícil. PH,
Vai subir a montanha agora, viu? Toda Você semana sabe o que agora. aconteceu? Os guias que depois, para ganhar uns 15 minutos de fama deles lá, eu entendo, eu não fiquei chateado não. Eles falaram assim, o Pablo ignorou que não podia subir nessa época. Eu paguei 2 contos para cada um deles, eles tinham que falar, era antes de pegar o dinheiro. Aí tipo, começou a chover, eu não vou subir, falei, fechou, desce com quem quer descer e continuamos a subida. Nenhum falou assim, é proibido subir a montanha. Depois vieram o caos, porque viu que eu não baixei a guarda, eu tenho um problema muito grande, eu aprendo muito rápido, mas hater é um negócio que eu faço ele trabalhar para mim. Inclusive, para vencer a eleição de 2022, eu preciso urgente, eu preciso que você me ajude, preciso de 1 milhão de haters, que se eu ficar só com 50 mil que eu tenho, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Com 1 milhão de haters, eu prometo para vocês que a gente... Eu já sei como você consegue fazer isso. Como? Me colocando de vice. Eu acho que só vê uns 5 mil pela sua postura. Não vem. Isso é pelo algoritmo? Porque assim, eu pessoalmente trabalho com internet. Sim. E eu sei que hater, se estiver falando bem, se estiver falando mal, levanta o seu Instagram. Você acredita que realmente isso seria uma forma de levantar mesmo? Não é que eu acredito, essa é a fórmula. Com 1 milhão você pode conseguir Não, se eu quantos tiver 1 milhões milhão de seguidores, eu venço a eleição do primeiro turno. 1 milhão de haters é batata. Por quê? O que é 1 milhão de hater? O que é o hater? Hater é alguém apaixonado em você. Isso. Tem gente agora virando meu hater. Agora. Não, todo mundo tem hater. Alguns Não, uma eu vou te quantidade falar, grande. vou te falar como começou a história do hater, que você vai gostar. Quando eu lancei meu primeiro infoproduto, um cara começou a xingar. Aí um menino tava comigo editando o vídeo e falou assim, cara, deseja hater no seu coração. Eu falei, você tá doido? Eu não quero ninguém me azucrinando, enchendo meu saco, não. Ele falou assim, você só vai ser famoso quando você tiver 1000 haters. Eu falei, 1000 haters eu vou ficar louco. Aí quando eu lancei, vinha gente, não sei o quê, isso é não sei aonde, enchendo o saco. Aí ele falou, não fica batido, eu ficava. 2018 isso. Aí eu olhava para aquilo, cara, hoje eu tenho 50 mil, velho. Como que você quantifica o hater? Claro, você pega o tanto de gente, você compra lá, você faz tráfego pago na internet, aí vem 1 milhão de pessoas. Aí você vai tirando a base nos comentários. Por exemplo, se 1000 comentar e 20% estiver enchendo o saco, é a base. Então, se eu tenho 1 milhão de leads, eu sei a base exata de gente pelo percentual de comentário. E eles são os mesmos, eles não querem... É uma galera apaixonada mesmo. Eles querem, o que é o hater? Ele Aqui é alguém o que mais tem realmente é do mosquito, são 10. Pode agregar. Então o que acontece? Por que existe a polarização? Porque os dois lados conhecem esse jogo dos haters. O que o Luiz faz todos os dias? Por que você chama ele de Luiz? É justamente porque eu não quero derrubar nenhum dos dois, porque se eu levantar isso, eu vou dar energia para eles. Eu chamo ele de Luiz ou de Messias. Então quem eu quero levantar, eu uso o nome deles. E todo mundo já entende, quem anda comigo e é do marketing digital, as pessoas sabem que se você ficar mencionando, você vai dar mais energia para a pessoa. Então lá na Jovem Pan, quando... não sei o nome dele. Marco Antônio. Quando o Marco Antônio Clark falou, Kent te ama. Então, quando ele falou que eu não ia ganhar 10 votos, o que ele fez? Ele criou um movimento. Esse cara não vai ganhar nem 10 votos. Eu olhei para minha equipe, corto o vídeo dele agora, sobe essa estratégia, eu parei meu time inteiro. Falei, aqui, é isso que a gente precisa. Antes de vir para cá, eu estava na porta do Coco Bambu, porque um presidencial fez o quê? Chamou o empresário do Coco Bambu de vagabundo. Ciro Gomes. Aí o que eu fiz? Eu preciso de energia. Eu não sou badalado, eu não tô com a máquina na mão, apesar de ter dinheiro para fazer isso, eu não vou fazer, eu vou seguir exatamente o processo eleitoral. Mas terminando o negócio do hater. Quando você tem hater, você tem consultor de graça, você tem fã que não para de trabalhar nem um minuto. E para vencer uma eleição majoritária, eu fiz as contas, eu preciso de 1 milhão. E é difícil arrumar 1 milhão de haters. Porra, 1 milhão de haters. 1 milhão de haters não é 1 milhão de críticos, você tem que saber disso. Crítica eu já tenho. É gente engajada. É gente engajada, ele vai dormir, ele fala seu nome, ele vai no banheiro fazer xixi, ele fala do você. Ele acorda cedo, ele fala, esse Pablo Marçal, ele já quer. Ele é um militante. Então, o que o Luiz faz todo dia que ele acorda? O Luiz acorda, ele pega um papel, fala mal de polícia hoje. Aí no outro dia ele acorda, vai falar lá que aborto é problema de saúde pública. Todos os dias faz isso. Aí o que os extremistas de direita fazem? Postam a cara dele em todos os Instagrams. Quem é a pessoa mais comentada da política mundial? Obrigado. Sim. A pessoa mais comentada da política mundial chama Luiz. Então não faz sentido. Quem que promove o Luiz? Os caras que é contra ele. E eles não entenderam o jogo até agora.
Faz sentido isso aí, hein? Faz sentido Faz mesmo. sentido. Não, mas isso é algoritmo. Ó, tá aí. Vou votar em você. Gostei. Meu Deus, falei Paulo, isso. ele é muito Não repara, fácil. Gostei, Todos irmão. que vêm Qual que é o aqui. número? Você é muito fácil. A gente não pode ficar falando Não número. pode falar número, é não contra a pode? legislação eleitoral. O mosquito está atrapalhando. Lembra né? do negócio do bingo que você fala assim, ó, esse é pedra? Lembra? Você não lembra? Nunca lembro, participou de bingo, você já? Não, bingo não é da minha época. Sério? Que isso, gente? Até eu já participei de bingo. Ah, Julinho, Você não lembra de alguém desculpa. abrindo e falando assim, ó, isso aí é pedra nova. Entendi. É o número mais alto. Entendi, perfeitamente. Ju, que lindo o prato, hein, Tá meu? bonito? Uau. Que espetáculo. Ai, que bom, então. Vou fazer pra você agora. Ó, Pablo, por um favor, salzinho fica à de... vontade. ritual Agora a aqui. gente dá um pause só pra Um salzinho degustar de um parrilha pra manter a suculência da minha carne, do jeitinho que eu Pode mais atacar gosto. aqui? Pode, manda bala, Pra meu. Vê se vocês. tá bom, vê se você gosta. Se vocês abençoado. quiserem, turma, vocês Vou só vão ficar servir eles olhando mesmo. agora, tá? Vou servir vocês Paulo, agora. continuem olhando. Tá bem legal E aí aí, o né? pontinho tá aquele ponto Perfeito. ao ponto Bom? pra mal. Vamos ver se você gosta aí. Você manda. Tá perfeito. Juju arrebenta, meu. Muito bem, estamos aqui de volta, demos um pause, certo? Afinal de contas, né? Tava muito bom. Vocês Comemos comeram tudo. rápido. O Pablo comeu em 3 minutos e meio. Essa é uma crise de atender de call center. Eu fui em 2005. Pô, cara, era 15 minutos que eu tinha pra sair do computador, ir na fila, pegar a marmita e voltar pagando e comendo, sabe? Caramba. Aí você Ó, ficou turma- falando essa comida, acostumado. Ó a turma ali, ó. Produção, dá uma olhada, ó. A turma tá satisfeita. Já Ó, jantaram, hein? Ali do outro lado, ó a TT ali, só no garfo. Essa TT curte um approach, hein? Total. A TT total. adora. Curte, hein? Ela gosta de coisa boa. Pablo, vamos continuar nossa conversa aqui. Bora. Eu quero entender um pouco do teu governo. Você é um cara que fala muito de governar e tal. O Lula, recentemente, disse que não vai privatizar no governo dele nem Petrobras, nem Eletrobras, nem Correios. Enfim, ele é anti-privatização. Qual que é a tua visão sobre isso? O governo do Pablo Marçal vai fazer o quê? Vai privatizar? É um governo privatizador? Ó, o governo vermelho, ele criou 56 novas estatais. Então, esse tipo de governo que você falou aí do Luiz, é um governo de fazer o Estado ficar sempre maior e o povo menor. Ele não falou em privatizar, por exemplo, os Correios, mas os Correios teve prejuízo em 13 anos. E agora que voltou a dar lucratividade. E aí o que acontece? As empresas do governo que não dão retorno para o povo, essas empresas elas têm que deixar de existir na gestão da estatal. Mas que estatal que dá retorno pro povo? Por exemplo, a Petrobras, de economia mista, dá retorno para o povo e você precisa de criar um sistema de freio e balanceamento para você não deixar só o capital igual agora tá lá. Uma pergunta. Que retorno pro povo é esse se a gasolina os caras pagam quase 8 conto? Então, Porque pra mim retorno é Paga gasolina porque barata. tem um negócio chamado PPI, que é uma forma de dolarizar o valor do petróleo com o valor que a gente paga na importação. Olha pra você ver que louco. A gente é quase autossuficiente em petróleo, mas foi decidido que a gente vai vincular o preço do nosso petróleo ao dólar. A nossa moeda é fraca perto do dólar. E aí não faz sentido uma nação que é quase autossuficiente vincular o preço ao valor que a gente paga de entrada, ou seja, de importação do dólar. O povo foi engolido. E aí pode vir com bravata que for. Acabamos de registrar 44 bi de lucro na Petrobras. Parabéns, vai distribuir com os acionistas e a gente, o povo... É o povo que se dane. É o povo que se dane. É uma empresa de economia mista. O que é isso para quem não sabe? Ela é do governo, a maior parte, e de capital privado. Só que vai distribuir esse lucro. Ficou por isso mesmo. Eu gosto que empresas tenham lucro. Então a empresa voltou a dar lucro positivo. Então a gente pode começar assim a fazer o povo ser beneficiado por isso, mas a primeira medida que tem que fazer é desvincular o preço ao dólar. Porque quase toda a base do petróleo é nossa. Só que o preço, né, o PPI, que é vincular esse preço ao valor de compra que a gente faz na importação, joga no lixo a nossa produção interna. Então a gente tem que fazer isso, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu na Venezuela, que é um país altamente populista. Vai ter que regular preços. Então a gente tem que criar dispositivos para não precisar de regular preço, porque se o governo ficar interferindo na regulação de preço, de novo, aí vai metendo a mão aqui, começa a meter a mão em todo o sistema e de novo, o Estado começa a ficar grande e o povo começa a ficar pequeno.
Eu vejo que o Estado está aí, a gente está doutrinando o povo a entender que eles são realmente pequenos. Por exemplo, nos Correios. O Correio dava prejuízo e esse prejuízo que o Correio dava não faz sentido, porque não tem concorrente. Imagina uma empresa que dá prejuízo não tendo concorrente. Essa é claramente uma empresa que tem que passar a gestão para o setor privado. Correio você privatizaria e Petrobras privatizaria não. Precisa ser privatizado para não gastar stand de energia. Ela é ineficiente. Por exemplo, o Fernando Henrique fez uma doação da Vale do Rio Doce. Quando o Fernando vendeu, ela vendeu pelo valor das ações na Bolsa. E você não vende a empresa por valor de ações na Bolsa, você vende a empresa pelo equity. Sim. E ela foi doada, eu nem sei qual que é a explicação dele. Eu vou encontrar com ele pessoalmente e daí eu vou fazer essa pergunta para ele, quando ele se recuperar aí. É o seguinte, a gente tem que entender que empresa de energia, não é muito bom a gente passar isso para o setor privado. É bom colocar como uma gestão profissional e fazer elas virarem de empresas de economia mista como a Petrobras. Não sou a favor da gente regular preço, mas a condição não pode estrangular o povo. A condição de dolarização acaba, que a nossa moeda é 5. Que tipo de reforma estruturante você vai promover no país? Primeira coisa, vai acabar, nesse próximo mandato, vai acabar a questão de reeleição. Você é contra a reeleição? Não, eu sou não. O Brasil vai ser contra isso porque o modelo eleitoreiro, ninguém tem um projeto de Brasil. Eu vou apresentar um projeto para 12 anos. Só que não vou ser eu que vou tocar. Alguém tem que ser treinado desde o primeiro dia. Como assim, que eu faço 12 anos? Explica um pouco melhor isso. Por que 12? Simples. É porque se você entra com um projeto para 4 anos, o primeiro ano é só construindo aliança. Aliança. No segundo, você está tímido ali, toma lá da cá e tal. O terceiro ano é o ano de governo. Na metade dele, você tem que parar e começar a fazer conchavo para você ser reeleito. Todo mundo faz isso no sistema. O sistema são 70 mil políticos. Sabia desse número? 70 mil? 70 mil políticos. Se somar vereador, prefeito, pensa mais em si do que no país. Sim, e aí o que acontece? O país freia o tempo inteiro. Os caras estão pensando na eleição, isso é fato. Então você pensa. Eles a cada param 2 anos a gente para. Na hora que entrar na pujança, vamos frear agora. Quando não é a estadual, a nacional, é a municipal. Sim, então existe uma carta em alguém. Essa carta está na mão do presidente da República. Não tinha reeleição, Fernando Henrique conseguiu ela. Eu tenho essa carta ano que vem. A maior reforma de todas que a gente tem que fazer é a eleitoral. A política. Sim, mas se você conversar com o parlamento de 2023, não, vamos reformar isso não, porque vai sobrar para nós. Então, mas como é que faz? Simples, dá uma oferta para eles. Qual é a oferta? A minha própria cabeça. Toma aqui, ó, não vou mexer com a reeleição, é a minha oferta, acreditando nisso. Aí eles vão falar, certeza? Você que está aí e tal. Eu quero dar essa oferta para o parlamento para a gente mudar o país e parar com esse sistema. Não tem como. Olha a conversa que foi implantada na cabeça das pessoas. Deixa a pessoa trabalhar mais não deu tempo de fazer em 4. Amigo, o que não deu tempo de fazer em 4 não faz em 8. Põe isso na cabeça de vocês. São 208 semanas de governo. Você não deu conta de fazer, não vai ser o dobro de semanas que você vai conseguir fazer. Isso é ineficiência. Então a gente começa a acelerar. Vou fazer uma analogia. Eu vou decolar no meu jato. Quando eu estou aprendendo a pilotar, eu sento numa poltrona, a única que dá para ver o painel. Eu entendo tudo já, né? Estou fazendo aula. Aí eu sempre olho assim, ó, quando passa da tal velocidade abençoada, não dá para frear mais. Independente do que acontecer, vai ter que decolar. O Brasil não decola. Ô, Pablo, mas... O Brasil só fica na pista. Começa lá, novo presidente, aí ele liga o jatão. O Brasil adora uma pista. Vai para a ponta, vai para a cabeceira do aeroporto, autorizada a decolagem. Aí já foi um ano. Aí no segundo ano, tá bom, vamos aqui. Aí, terceiro ano, vamos decolar. Só que não chega em 100 nós. Aí quando dá 80, ele abortou. Liga o reverso, volta. Vamos parar agora pra gente discutir a próxima decolagem. Aí gasta tudo de novo e não decola. O Brasil não decolou. Se você olhar o PIB, o crescimento do PIB da América do Sul, você vai ver. A gente perdeu uma década de gente ineficiente sentando naquela cadeira, não colocou o país, não rodou o princípio da Constituição Federal. É o país do futuro que nunca chega. Cara, é só o brasileiro tirar os pateta. É só um pateta, começa com um. Você tirou um pateta e põe alguém que é apaixonado pela nação, entende de gestão, aí não tem... tem 69.999 patetas. Então, mas é só tirar um primeiro, e depois tira outro, e depois vai tirando outro. Essa eleição vai ser a primeira eleição onde você vai ver muita gente que não tem nada a ver com política entrar. 2018 abriu a porteira. Será, Pablo? Será não, cara. Eu estou o tempo inteiro nisso. Eu estou assustado com um batalhão que está entrando na política. Eu enxergo de uma outra forma. Eu acho que as pessoas estão meio desesperançosas. Não tá, não. Não, se tivesse eu não estava aqui.
Elas Eu não sinto estão. a galera bem assim, Elas estão sem- por quê? sem- Porque não tem ninguém se levantando. Eu ouço todo dia, você vai levar um tiro na cabeça, você vai perder isso aqui, você vai tomar uns 60 processos. Tô nem aí. Eu quero é ver meu país diferente. Ah, o Brasil não confiou em você, votou não sei quem. Posso fazer nada, eu vou continuar prosperando, investindo em outros países, outros continentes, que eu já faço isso. Fala, Juju. Eu assisti uma entrevista sua e duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, que você falou com muita certeza de que você vai ser eleito. E segundo, é que você falou que você é um cara de estatísticas. E eu queria entender se você conseguiu construir alguma matemática, alguma Sim. estatística para dizer que você vai ser eleito. Precisa de 12 mil pessoas por dia, por estado, daqui até o dia 2 de outubro, para vencer isso. Você de tem forma que linear. conquistar 12 mil. Sim, a culpa é só minha. É problema meu isso. Não é culpa do eleitorado. Então o que eu estou fazendo? Movimentos que são exponenciais para capturar essa energia. Tudo é energia. Então o que é uma energia? Tem esse final de semana agora o Dia das Mães. Eu já fiz 12 ações para fazer as pessoas que vão se encontrar em todos os lares, ou pelo menos 80% dos lares do Brasil, as pessoas vão estar lá discutindo política. A segunda melhor data do ano no comércio. E tem um monte de gente na política que está assim, é só mais um final de semana. Não é um final de semana. É a segunda data de venda do Brasil, é a segunda data que mais desloca gente pelo Brasil para discutir família. Mas ninguém vai para a casa da mãe para falar, então, eu tô lembrando daquele momento, daquela viagem. Ele senta a família, olha para a cara do outro, vai falar, você viu o Pablo Marçal, quem quer ser coach da montanha? É o meu sonho. Eu quero que esse povo fale disso, bate nisso. Ah, ele já foi processado, ele já fez isso. E mas eu defendo, por exemplo, se você for para casa da sua mãe... Ele vai. Você vai para casa da sua mãe? Vou. Vai. Então tá escrito. Seu irmão vai chegar lá e vai chegar chorando, assim, ó. Pablo Marçal, você já mostrou a foto dele para mim. Sim, verdade. Já, assim, com roupa e tudo. Aí você vai... QGR, né? o nome? QGR, tem 500 mil pessoas nesse movimento nosso. Você tem uma semelhança com o Lula. É mesmo? É, porque o Lula era sindicalista, né? Tinha um monte de fã também, igual você fala que é coach. E Eu o não Lula sou quis coach. entrar direto na presidência também. Não, eu não sou coach, não tem fã. E o Lula entrou para deputado federal primeiro, ele venceu para deputado federal, depois tomou um regaço do Collor. Não foi, não. Você fica bravo quando a imprensa te chama de coach? Eu não, eu fico falando não, é para criar um reverb para eles continuar chamando. Eu quero é que chame. Vocês não estão entendendo o jogo, tem que raciocínio. continuar chamando. Você acha que quando te chamam de coach é aí que você ganha Eu espaço? acho que é uma desinformação, um desserviço. Eu acho que se a pessoa só perguntar, você é o quê? O dia que o Fantástico foi na minha casa, você é o quê? Eu falei para eles, eu sou imagem e semelhança do Criador. Aí o cara olhou e falou, mas vou escrever que jeito isso? Eu ponho I-S-D. Imagem e semelhança de Deus. Aí ele, não. Então você quer pôr o quê? Vou pôr coach. Mas eu não sou. Ele, tá bom, vai pôr. Tipo, os caras querem O pôr. que é o coach, então? Coach é fazer pergunta e tarefa, só isso. Coach é um treinador em inglês. É que o coach, ele tem uma figura que eu acho que ele é bem questionável perante as pessoas, porque é aquele cara que vende soluções fáceis para as pessoas Isso aí não é coach, e por não. muitas Com vezes frases tiram dinheiro da galera. motivacionais. Isso aí não é coach. Coach é o seguinte, tudo que tem sucesso no mundo inteiro, quando vem pro Brasil, o brasileiro tem uma coisa contra o sucesso. Brasileiro perdoa ladrão que roubou 1 trilhão, assassino, perdoa tudo, menos quem tem sucesso. Então é o seguinte, uma coisa funciona em qualquer lugar do mundo. Chegou no Brasil, o brasileiro olha, você tem sucesso? Então pau na sua muleira. É assim que funciona. Mas como que esse povo vai te eleger se você é um cara de sucesso? Muito simples. Eu estou disposto a abrir mão do meu sucesso para servir vocês e entender os 12 perfis de brasileiro, que inclusive eu desenhei isso. Não dá para chegar com uma linguagem nos 12 perfis. Tem gente que só quer saber de comida, por isso que esses caras reinam, porque só fala da comida. Quando alguém governa no país, as pessoas que estão na classe alta, eles não têm sensibilização quem já foi pobre. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Eu não passei fome assim 2 dias, eu já passei fome um dia, eu sei o que é passar fome. Eu já morei na periferia, num bairro que não tinha muro, nenhuma casa, é bairro mesmo, abertão, aquela coisa. Eu conheço isso. Eu já vi amigos meus de infância indo para criminalidade e sendo assassinados. Eu sei, eu conheço o país. Então assim, eu prosperei, mas eu tenho coragem de abrir mão de tudo para salvar esse país. Aí você fala, você vai salvar? Não. Eu posso ser a pessoa que vai tomar chumbo e falar, levanta você, levanta seu irmão, levanta sua tia, levanta. O Brasil, o último herói do Brasil foi o Ayrton Senna. E nunca mais a gente vai ter outro. O brasileiro odeia herói. O Neymar começou a despontar, pau na cabeça do Neymar. Começa a levantar o brasileiro, por exemplo, o Rubens Barrichello. Eu sou piloto de corrida também. Voa também? Eu Faz vou- tudo, cara. Eu tenho jato, helicóptero e voo. Eu vou também. Só não... Aí, salto de paraquedas também. Caralho. Eu tô curtindo a vida doidada. Eu queria que o brasileiro fizesse isso, cara. Eu queria que o brasileiro tivesse
que ele descobrisse que ele é o povo mais rico da Terra de verdade. Isso queima no meu coração. Você vai ouvir um monte de gente falando, esse Pablo é marqueteiro. Eu sou, cara, mas a minha intenção nessa Você é um política... bom marqueteiro, Pablo. Você é um belíssimo. Você quer saber o tanto Você que eu sou bom, marqueteiro? Não existe um marqueteiro na minha campanha. Porra, mas também nem precisava, Não né? precisa mesmo, sabe por quê? Porque marketing é venda, eu não mexo com isso. Eu sou o cara do branding. Mas que você é não gerar vende valor. curso? Cara, eu vendo não é pouco curso, não, eu vendo é milhões. Então, pô, mas aí A você campanha não mexe com pode ser venda, pra te promover também, que você tá se elegendo? Cara, eu Existe a posso chance? promover para um paletó de madeira, pelas ameaças que eu já recebi. pô. Tua campanha não é pra vender curso. Cara, qualquer Você deve tá coisa, vendendo. Você sabia, eu suspendi as vendas, eu não tô vendendo nada. Nada. Como é que você vai pagar a sua... Se você não vai usar o fundão, você vai pagar como agora? Com o dinheiro que você... eu não vou, eu vou pedir doação, hein? É o que está na legislação. E qualquer candidato jogar fora da risca, eu mesmo vou resolver o problema deles. Tem um candidato aí que usa robô lá na China, na Índia, que eu detectei, na Rússia e no México. Eu mesmo vou derrubar os servidores deles, que fica registrado aí. Que candidato? É um candidato que é bom nisso. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Gostei. A tribo tá saindo, a tribo tá saindo. Sabe por quê? É porque é o seguinte, essa semana, 3 semanas atrás, alguém chegou em mim e falou o seguinte, se você me pagar uma propina, eu não te investigo por tal coisa. Eu falei, você pode investigar, eu nunca paguei propina. E sabe o que acontece, cara? A política é um negócio que ninguém de bem vai entrar. Pô, é complicado. Não, complicado, você que não sonha. Você não sabe o que é ameaça, você não sabe o que é as pessoas falar assim, agora você Você não anda. foi ameaçado? O que é isso? Eu vou fazer um canal, um WhatsApp só de ameaça. Deixa a sua ameaça Morte? aqui. O que é isso? É como é normal. Deixa a sua tá ameaça brincando? aqui. Toda Você entrou hora, na política, os caras- pessoas que mandam recado por outra e a pessoa assim, ó, Mas fala o quê? Vou te matar na esquina? não, você não vai ter vida mais. Se prepara. Dá uma brecha que nós vamos te pegar. Aí você fala, mano, minha vida tava de boa. Só que eu fiquei pensando, a minha esposa chorou, eu também já chorei, pensei, mano, o que eu tô fazendo? Meu coração falou, cara, pra fazer isso, eu vou fazer. E é por isso que eu acredito que eu vou ganhar. Porque eu não tenho medo de perder meu patrimônio, eu não tô amando a minha vida agora, eu quero de fato transformar o país. E eu vou te falar uma coisa. Muito simples. Se o Brasil deixar passar mais uma oportunidade de alguém decente governar essa nação, espera nem nos próximos 40 anos. Eu acredito de fato. O Amoedo era um bom nome para governar o Brasil, mas passou por isso e não suportou pressão. Lá conta um storytelling. Mas você é melhor marqueteiro que ele, hein? Cara, você fala melhor que ele. eu não tô falando de mim e dele. Eu Vou tô ser falando sincero, que um cara ele igual falava, eu ele... dormia. Sim, mas eu te falar. Tem uma boa diferença. Um cara igual ele é um cara que poderia resolver o país. Eu não acredito que o Moro conseguiria resolver o país, porque ele tem um perfil que não dá conta de ir pro enfrentamento nisso. Ele dá conta de enfrentar com a caneta atrás do lugar. Mas o Brasil precisa de alguém com pujança, com força, cara. Alguém que tem vida. Alguém falou assim pra mim, não, mas é o Messias que vai ganhar. Eu falei, o Messias tá doente, moço. O Messias tá cansado. Ele é resistência o tempo inteiro. Nós não pode investir. Se você fosse investir seu dinheiro em alguém que pode quebrar, você colocaria? Se você soubesse, por exemplo, que o banco que você investe dinheiro vai quebrar, pode morrer. Tá com problema nas vísceras. Não, vamos porque é do bem. Cara, cuidado. Você vai investir no outro que se deixar ele entrar, o pirata, ele vai sair de lá com 84 anos, mano. O Brasil tem que ser um país de frouxo, de homem e de mulher frouxos, de pessoas frouxas, para deixar um cara desse. Ah, mas você acha que a pessoa não pode? A primeira pergunta que eu vou fazer para ele, você respeita o idoso? Se ele falar sim, eu vou falar para ele, então vai embora para sua casa. Respeita o idoso, deixa o país ser governado por quem tem energia, não adianta fingir isso. Dá para ver que as conversas não batem mais. Então assim... Então não é golpe midiático. Como é que você rebate essa galera que fala? Eu não vou "Esse rebater, eu vou Pablo-" provar, cara. Não faz sentido. Sabe, na minha cabeça vem no meu cérebro assim, o que você tá fazendo, mano? Você tá deixando de faturar milhões pra fazer isso. Eu me propus de verdade a fazer isso. Você pode olhar, você falou que me segue aí já tem um tempo, você pode olhar, não tem tráfego pago em nada. Rapaz, eu gastava era 5 milhões por mês em tráfego. Ô, eu vi uma viagem que você fez pra Dubai num hotel maravilhoso. Queria muito ir naquele. Mentiroso, você falou que odiou Dubai, mentiroso. Puto hotel maravilhoso que você foi. Sabe qual que é o hotel que era? Aquele lá, Burj Khalifa, Armani. O Armani. Maravilhoso, chiquérrimo. 50 mil a diária do Achei quarto. sensacional aquilo. Confesso que me deu uma ponta de inveja, mas sou um brasileiro diferente desse que você está falando. Certo, Rafinha? Certo. Pablo, só uma pergunta. E se o brasileiro escolher Lula e Bolsonaro para o segundo turno, você vota? Eles não vão escolher. Vou te falar por quê. Porque o ônus é meu de mostrar pra eles quem eu sou.
Então eu não vou deixar isso acontecer. Não tem chance disso acontecer. Não vai acontecer. Eu vou investir tudo que eu tenho. Meu cachorro, meus filhos, minha família, meu patrimônio, que é um pouco grande. Eu vou investir tudo dentro da lei, tudo que eu puder fazer. Se for para ficar sem dormir, eu vou fazer o brasileiro entender quem eu sou. Você vai fazer chover picanha também ou não? Isso é importante. O rebanho brasileiro, ele cresce. Brasil, o rebanho sabia? brasileiro, só um pouquinho, o rebanho brasileiro, ele cresce 40% por ano. Eu vou ensinar várias famílias a terem o próprio rebanho. Se a gente ficar fazendo chover picanha, a conta não vai fechar. Mas não é picanha que tem que chover, é shoulder steak ou tomahawk. Gente, que Aí mais o nada não. negócio, top. aí você vai ver. Aí ele ganha, né? O candidato Fica que chovendo propôs picanha. isso ganhou a eleição. Eu acredito que não. Eu acredito que o povo realmente está cansado de dependência. A gente foi doutrinado de 89 para cá. Isso é Se verdade. você pegar o Luiz, Estado dependente. o Luiz de 89 falava assim, ó, tá desse jeito lá no YouTube. Ele fumando com aquela blusinha dele, ele falava, ó, a política não faz por ideologia. As pessoas estão usando o estômago das outras. Ele estava falando de quem? Ele estava querendo tomar o governo do Fernando. O Falando de Fernando, comida. o Fernando tinha um cartãozinho. E o cartãozinho que o Fernando aprendeu foi com o governador do estado de Goiás. Eu rastreei isso, até chegar onde foi a causa da época. O que ele fez, o Luiz? O Luiz não tinha isso em pauta. Que o negócio era ideologia, sem óleo, sem nada, era na faísca. Quando ele percebeu que o Fernando doutrinou a nação 8 anos com essa conversa de toma aqui, que é um anzol isso. Ele falou, é isso que eu vou fazer. Aí ele potencializou isso. Todo o programa de governo era em volta disso. Não adianta, você não consegue sair disso em 8 ou 10 anos. Você vai ter que tirar as pessoas na produção. É para produzir. Vou dar um exemplo. Alguém fala, vai acabar com o Bolsa Família, auxílio. Nada, vou acabar com nada. Vou criar um programa novo chamado SPG, que é Semente para Governar. Você recebe lá o auxílio e você não trabalha por isso. Eu vou convidar você, chegar uma carta lá do governo federal. Eu quero te convidar para um dia de trabalho. Se você aceitar entregar um dia de trabalho, eu vou aumentar o valor que você recebe, você vai passar para outro programa, Semente para Governar. Ou seja, você vai entender que isso aqui não é uma esmola do governo, isso aqui é uma semente que o governo está depositando em você para você prosperar, porque se você prosperar, o Brasil prospera. Aí o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, o vizinho dele lá da rua, eu já morei em periferia, eu sei como é que funciona a periferia. Se todo mundo ganha aquela bolsa, tá tudo certo. Mas se um prosperou, aí começa a incomodar todo mundo. Na periferia, quando eu comprei computador, minha família, todo mundo fica com inveja, ele dá um jeito de comprar. Você compra carro, todo mundo quer. É um negócio muito massa. Se a pessoa falar assim, ó, eu quero entregar 2 dias de trabalho, eu vou subir o benefício. Eu quero entregar 3, toma, 4. Né? Chegou num período, ela está subindo a frequência, você quer entrar num programa de empreendedorismo agora? Nós vamos te ensinar, então nós vamos te recompensar mais para você assistir. Então nós vamos bancar essa pessoa, não é mais ad eterno. Então ninguém vai cancelar nada dos para trás, mas eu vou recuperar um monte de gente. E aí quando essa pessoa começar a empreender, ela vai entrar num programa bem longo disso. Quando ela entrar no break-even point, que é o equilíbrio, e ela não precisar mais do dinheiro, o governo tranca aquilo, fala, vai lá, corre. Daqui 6 meses você começa a devolver R$50 por mês pro caixa. Isso é empreendedorismo, é a cultura empreendedora. Mas é só isso que vai salvar o país. Empreender liberta, é só isso que vai salvar o país. Mas você Isso quer aí a que gente todo nunca mundo empreenda. Eu não. Tá aberto para todo mundo. Aí você fala assim, qualquer um vai vencer na vida? Não, desde que ele deixe de ser qualquer um, ele vai fazer o que ele quiser. Não, mas, Mosquito, esse ponto é importante porque a escola brasileira não ensina isso. Isso é uma coisa importante Não, e da você gente cobrar ensinar não dos quer dizer que todo candidatos. mundo vai querer, né? Não, e assim, a escola às vezes se preocupa com o português, com a matemática, que são questões fundamentais. Mas, por exemplo, essa cultura empreendedora o Brasil nunca teve. Isso é um fato. O brasileiro é formado sem essa cultura. Só para você ter uma ideia, os colaboradores das nossas empresas, eles só podem trabalhar 1 ano comigo, se você tiver a mentalidade de querer o trabalho. Hoje mesmo, ontem, estava despedindo a gerente de RH. O presidente da companhia, os caras, todo mundo assim, ó, não tem um que trabalha comigo que não faz o seu próprio negócio. Isso chama multiplicação de talento. O modelo empresarial de retenção de talento não funciona também. Então vou mostrar para o Brasil coisas que eles nunca ouviram. Eu não ouvi de ninguém, não li em livro nenhum. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, fiquei quase 8 anos lá e percebi, todo mundo queria me amarrar lá dentro. Cara, se eu tivesse até hoje lá, eu ia estar ganhando no máximo R$200 mil por mês. Isso não faz sentido para alguém que é destravado, é livre, é pujante, é exponencial. Ô Pablo, deixa eu entrar caminhando para o nosso fim aqui, que eu sei que o seu tempo é super escasso.
eu queria entender um pouco da tua avaliação sobre alguns temas polêmicos, porque a gente já discutiu muito no Brasil a questão da renda, que é extremamente importante, mas existe um tema que está sendo muito debatido e que o Bolsonaro traz bastante isso, até as redes sociais agora trazem bastante, que é a liberdade de expressão. Sim. Eu queria entender um pouco a tua visão sobre regulamentação da mídia, Sim. sobre essa questão da regulamentação das redes sociais, essa vinda do Elon Musk para o Twitter. Como é que você enxerga tudo isso? O Pablo, o presidente, vai defender a liberdade de quem e para quê? Seguinte, a Constituição Federal já prevê isso. Lá está escrito assim, ó. É livre a opinião, a expressão, fica vedado o anonimato. Então ela já existe, não precisa de inventar nada nem de regular nada. Quem gosta de regular coisa? Quem quer controlar o povo. Então o povo tem que falar o que quiser. Agora, a gente precisa reformar aquele Código Penal, certamente, de 1940, da época do Getúlio Vargas. Lá não tem previsão de crime de internet, lá não tem previsão de crime, vários crimes novos da política. Por exemplo... Tipo, o que é crime na internet para você? Por exemplo, você falar assim, você é burro, isso não é crime, você pode me xingar de burro. Sim. Mas se a pessoa me chamar de ladrão, é crime. Mas esse crime já existe. Não, esse é calúnia. Só que é o Isso. seguinte, é o crime de calúnia, tá lá, tem o 138, 139, 140. Isso. Só que tem mais coisas que, por exemplo, a pessoa faz e a legislação não prevê. Você, agora com a LGPD, as coisas estão chegando agora, mas não tem previsão de, se você atacar um banco de dados, não tem previsão criminal para isso. Tem de multa na esfera civil, mas não tem criminal. Então, o povo desce o bambu nisso. Mas aí não é liberdade de expressão. Não, mas é o seguinte, tá conectado com isso, junto com esse assunto. Só que é o seguinte... O que o Daniel Silveira fez foi liberdade de expressão? Ele passou do ponto. É o que eu estou te falando. Incitar violência, aí você pega, onde que está o tipo penal disso? Tem lá o Código Penal para isso. Tem coisa que é contravenção, que é bem leve, mas ele passou do limite. Incitar violência não faz sentido. Agora, o que tem de muito problema nesse país é que ninguém está suportando uns aos outros. Então qualquer coisa está ruim. Eu ia já passar o assunto falando do Código Penal. Por exemplo, esse tanto de gente que entra dentro de casa para roubar a casa é uma coisa que, se família para mim vem em primeiro lugar, eu vou propor isso. Eu vou propor antes de chegar na eleição, através de anteprojeto, entregar na mão de alguns deputados. Gente que entrar dentro de casa tem que virar crime hediondo. Ah, mas o ladrão... Cara, é o seguinte, você entrou dentro de um seio familiar para roubar, é crime hediondo do nível de terrorista. Você não pode entrar dentro de uma nação, que é uma casa. Ah, roubar carro tá tudo bem. Roubou carro com gente embarcada é crime de terrorismo. Uma coisa, eu sei lá, é roubar o carro, não aterrorizar ninguém. Problema. Tá lá a previsão. Mas a gente tem que definir certas coisas na nação que a gente não pode negociar elas. A gente não pode ter uma pessoa dormindo e um cara entrar lá e roubar ela. Entrou dentro de casa, esse tipo de coisa eu vou bater muito duro. Você é a favor da redução da maioridade penal? Não precisa. Esse foi até meu tema de formação no direito. Eu lembro que a minha mentalidade era de um jeito e eu fui percebendo. O sistema carcerário de hoje, ele não recupera, ele é uma faculdade pro crime. Pensa um cara, ele acabou de beber. Alguém aqui bebeu, tá indo embora para casa, atropelou uma pessoa, nunca fez nada. É digno de ir pra cadeia, vai cumprir a legislação. Aí lá na cadeia, você tá lá preso, sei lá, você não arrumou um advogado e tal, você entra numa cela e os caras já começam o primeiro dia da sua faculdade. Aí você fala, mas o que eu tô fazendo aqui? Não, você foi matriculado. A partir de agora você vai entender o que é quadrilha, você vai entender o que é isso, você vai entrar num crime organizado. Não, pera, mas eu não fiz. Não, já rapa sua cabeça aqui, faz isso aqui, toma uma tatuagem. É isso que acontece. Então você vai reduzir a maioridade penal para ferrar de vez com o sistema prisional. E arma? Arma é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho arma. Eu tenho CAC, tenho posse e estou tirando meu porte agora. Se você é uma pessoa que tem habilitação para dirigir carro que mata mais que arma, você é alguém que é de confiança para o Estado. Mas aí é problema seu se você quer arma ou não. Eu só quero fazer uma pergunta para você. Nós dois estamos sendo assaltados. E aí o cara tá lá noiado, passado do limite, ele assusta com você, saca o revólver e te dá um tiro. Você quer, o artigo 144 da Constituição Federal fala, a segurança, está escrito assim, a segurança pública é dever do Estado, direito do cidadão e responsabilidade de todos. Então são 3 pontos. Ela é o Estado, é dever dela. É direito seu como cidadão, mas a gente é o todos. Sim. Então é o seguinte, é dever dela. Aí eu te pergunto, o Estado dá conta de defender a nação? Não, 214? mas é óbvio, então tá bom. Mas então, o que muda? É muito simples. Você tem o direito. Olha a parte que a gente tem que entender o tipo constitucional. Está escrito assim.
Se você tem o direito de se defender, você exerce seu direito. Você quer abrir mão do direito? Beleza, aqui, ó. Então, polícia bem aqui. A pessoa liga precisando de ajuda, você é polícia, responde pra mim, a polícia vai? Prioridade. De ocorrência. É prioridade de ocorrência. Então, a sua vida é a sua prioridade. Pro Estado, não. Roubou um banco ali, é prioridade, vão tocar pra lá. Então é o seguinte, aí eu te pergunto, eu vou responder. Eu quero ouvir de você pra gente acoplar a resposta. Claro. Você quer abrir mão do seu direito de defesa? Não, de maneira nenhuma. Eu Então nem defendo. você escolhe. A minha postura é, você escolhe. Eu não quero é que você seja obrigado a carregar um revólver, ter um porte, e nem quero que você seja desobrigado ou proibido de não fazê-lo, porque o Estado não dá conta de fazer. Eu concordo. Eu só não quero que alguém despreparado pegue na arma. Só isso. Isso vai acontecer. Só isso que eu não quero. Então, mas se tem 60 mil homicídios no país, já tem 60 mil pessoas despreparadas pegando um revólver. Mas eu acho que esse número pode aumentar. Mas esse número não é de quem tem porte. Se a galera porte. despreparada. Pera aí. Sem dúvida, não é de porte. Então concordo. pronto. Então, vamos lá. Esse é meu ponto. Eu sou favorável a manter. Quantos anos você tem? 31. Há Eu uma vou te falar uma legislação que defenda justamente quem tem preparo para utilizar. E quem quiser utilizar, que utilize. Então, isso que eu defendo. Então o tema não precisava ser discutido, porque já é assim. Então, mas tem uma galera que quer sair dando arma pra galera justamente ter, Não, mas essa galera... diminuir justamente esse processo seletivo, entre aspas, que Então, existe. não existe pro cara, isso. Alguém entendeu? querer dar uma coisa, não existe. A legislação é clara. Facilitar. Essa facilitação do acesso a armas é que eu acho um pouco Então. perigosa, entendeu? Então, ela é perigosa porque a gente foi doutrinada nisso. Você vai nos Estados Unidos, lá tem 300 milhões de pessoas, tem 320 milhões de armas. O Barack Obama chorou ao vivo um dia, eu queria acabar com... Mas o processo nos Estados Unidos, ele faz com que a O pessoa processo que tem é mais a arma... fácil que aqui. Sim, mas Lá tem há 400 um mínimo empresas. de um processo que prepara Mais a fácil que pessoa. aqui, negativo. Mas fácil. prepara a pessoa. Não prepara, é mais fácil que no Brasil. No Brasil, vou te contar uma coisa, tem gente que reprova, cara. Vai lá, daqui naquela parede, vai dar um tiro no alvo, ele erra e fala, não vai mais. Você vai estudar, vai dar tiro de novo, pra você passar na prova. Deixa eu te falar, nos Estados Unidos é mais fácil. O Brasil, quando a gente era criança, eu e você, vendia arma na mesbla, na loja, igual Americanas, assim, ó, pendurado. Só que um governo, quando ele é vermelho, quando ele quer pregar o comunismo, o que ele faz? Ele desarma o povo fica vulnerável. A Ucrânia passou por isso. A Ucrânia foi desarmada e aí falou, vamos pra guerra, vamos, o que vocês vão fazer? Pega aí uns conhaque e vamos pôr fogo, coquetel molotov. Ninguém sabe atirar, eu vou te falar. Eu não quero que ninguém tenha arma, isso é problema de cada um. Assim como eu não quero que ninguém tenha carro. Você quer ter carro? Tira a habilitação. Você quer ter arma? Vai lá e tira. A liberdade de poder se defender. Isso eu concordo. Então, não precisa de nada. Eu não preciso de editar lei nem propor nada. Já é desse jeito. Turma, vamos caminhar para o nosso fim? Vocês têm mais alguma coisa para fechar, para finalizar, chefe Julima? Não, eu Fique à consegui vontade. pegar bem aí o que É? ele falou. Tô super satisfeita. Vai votar, Mosquitão? O meu voto é seu. É do Brasil. Eu queria saber se eu vou ser seu vice. Então, eu tô procurando uma mulher. Quem vai ser seu Eu tô vice? procurando uma mulher de 53 anos, divorciada do Nordeste. Se você puder me ajudar. Por que 53? É o seguinte, eu quero alguém bem madura. Por que divorciada? 43% dos lares no Brasil é de mulheres que são divorciadas e elas lideram as suas famílias. E eu quero que elas sejam representadas nisso. O bicho é marqueteiro mesmo, né? Meu cara é Puta muito. que pariu, velho. Muito bom essa. Por que nordestina? Porque fora uma única pessoa, ninguém na governança nacional foi representado através de um nordestino. Não tem. Então eu quero uma posição de poder dessa pessoa. E eu quero que essa pessoa... E o 53 é alguém já experimentado na vida. Porque alguns eleitores vão olhar, o Pablo é muito novo. Mas eu tô com a pessoa aqui ancorada do meu lado, que está governando junto. Então, esse é meu desejo. Eu espero encontrar essa pessoa. Mas como que você planeja encontrar? É um processo seletivo? Ela tem você que... vai fazer alguma Sim, coisa? já estou fazendo. É? Ela está dentro de algum partido político que a gente vai se associar no meio do percurso. Eu já tenho 12 partidos políticos comigo. Eles estão... 12? Sim, eles estão esperando a pontuação. Porra, Pablo, 12? É 12. mais que o presidente da República? 12, mas o presidente da República tem um monte de gente que não está com ele já faz tempo. Eita. Traição à vista? Não sei, às vezes é a mania de querer fazer as coisas sozinho e não ouvir conselho, né? Salomão há 3.000 anos já fala, na multidão de conselheiros há sabedoria. Ele é um cara que realmente não gosta de conselho. E eu queria, já partindo para o fim, falar de um sistema que você não ouviu o seu professor falar, você não vai achar no Google, você não vai achar em lugar nenhum, e eu lancei isso dia 1º de maio, que é o governalismo. Que é diferente de socialismo, comunismo e diferente de capitalismo. Seguinte, o capitalismo
ele é muito bom, só que ele não tem vaga para todo mundo. E você no capitalismo vale o que você tem. No comunismo tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer. É incrível. É incrível. E o governalismo é o seguinte, ele não depende da posse e nem depende de fazer você ser igual a ninguém, porque você é diferente. O governalismo é o seguinte, você ativa a sua identidade, o seu propósito, você governa a partir disso. Então, quando uma pessoa descobre quem ela é, ninguém para ela. Se a Constituição Federal fala que todo o poder emana do povo, a gente tem que fazer o povo descobrir que ele é dono do poder verbo e poder substantivo. A diferença. O poder verbo é eu posso, o substantivo é eu tenho poder. O brasileiro não tem poder. Ele coloca alguém para representar ele, sendo que o governo, em todas as esferas, é uma empresa. O povo é dono dessa empresa e cliente dessa empresa, só que é tratado como escravo dessa empresa. Olha que absurdo. Então o povo não dá conta de verbalizar com a própria boca. Eu posso. Isso é o poder verbo. E quem dirá o poder substantivo, que é eu tenho poder. Eles não têm poder. E eu vou fazer isso. Já começou. Você vai pegar uma mini nação chamada sua casa, seu lar, ela vai se multiplicar para os seus negócios, para a sua comunidade, para a frequência que você acredita, e aquilo já é um mini governo, entende? Aí você nunca mais vai ver gente que quer bater em eleitor, igual essa semana alguém falou, fora Luiz, e aí saiu um audinho lá da pessoa que eu acredito que ele vai colocar num lugar para sair para presidente do Brasil. Eu acredito que o Luiz não vai sair. Eu também acho, hein? Eu acredito que ele não vai. Tô nessa ele não tem toalhinha. gás. Ele quer sair por cima. Eu acho que ele não entra em segundo nas pesquisas. Ele não começa a campanha em segundo lugar. Então, ele bota algum poste. Ele não vai, primeiro porque ele não dá conta fisicamente. Ele já sabe disso, mas a gente sabe que às vezes o ego ele pode fazer de tudo, né? Ou as pesquisas. Então, Pesquisa infla o ego. Vou te explicar. Pesquisa tanto faz para os dois lá. Eles estão preocupados com isso não. Eles já sabem, é outro departamento, eles não importam com isso. O que não pode é a maior figura do esquerdismo cair. Então ali é o herói da América do Sul inteira e um dos maiores dessa geração, o pirata. E o pirata é o seguinte, se o pirata cair, a esquerda vai entrar numa descida de 20 anos de atraso. Eles vão voltar lá para o final dos anos 90. Então ele não vai sair por causa disso. Ele precisa ser um herói. E se ele realmente insistir nisso, ele não vai sentar no trono do Brasil. Isso vai ser um problema para a ideologia dele, entende? Então é o seguinte, fica preparado para o governalismo. Esse é o teu modelo de gestão? Esse é o nosso modelo do Brasil. A gente não vai mais andar com tendência de Revolução Francesa. A gente não é mais uma nação escravizada nem em filosofia, nem em sociologia, nem em nada. A gente nunca ganhou um prêmio Nobel no mundo porque a gente é um povo escravo dos outros. Nós vamos governar e até 2032 o Brasil vai ser a nação mais próspera da Terra. Eu garanto isso para você. Só que a gente tem que ter um projeto de Brasil, não esses projetos eleitoreiros, que a gente não consegue nem decolar a nação. Senhoras e senhores, nós entrevistamos aqui mais um presidenciável, Mosquitão, certo? Certo, você tem meu voto, não você ser o vice, né? Vai ser uma pessoa de 53 anos, viu? Solteira, né? Separada. Nordeste, separada do Nordeste. Pessoal, manda aqui nos comentários quem tiver 53 anos separadas, tá? Eu passo contato pro Pablo. Vou nordestina. Ó, pra você ver o que é político, eu encerro minha participação falando isso. Outros políticos prometeram pra você que você ia ser vice. E você é filiado a partido? Eu? Você não quis comprometer. Não, Você não sou não. Você sabe o que eu quero chamar a atenção? Eu sei que é uma brincadeira, mas eles, mesmo na brincadeira, eles aceitaram. Porque político faz isso. Um bom político, ele aceita qualquer coisa pra ganhar um voto. Mas o Dória me ajudou a ganhar muito seguidor. Agora eu quero ver Pablo Marçal. Meu Deus, Esse é o perfil do eleitor de hoje. Ele quer dar um voto pra pegar alguma coisa em troca. Aqui é assim, Pablão. Infelizmente. Pablão, Gente, obrigado, muito bom. cara. Obrigado. Viu? Espero que você tenha gostado aí do papo. Quando você fala que, as pessoas estão te interpretando como uma piada, aqui jamais a gente te interpreta dessa maneira, porque a gente recebe aqui quem é de direita, quem é de centro, de esquerda, E quem quem é quer, do alto. quem quer ir pro alto, ir pra baixo, ir pra frente. Não interessa, cara. Aqui a gente precisa cultivar sempre o respeito entre as pessoas. Se uma pessoa está se colocando para ser candidato a qualquer coisa, a gente tem a obrigação de ouvir, bater um papo, questionar, que é isso que a gente faz Acredite, aqui. em 3 eleições o Brasil vai ter uma mudança de mentalidade. Quando alguém tiver coragem, o povo brasileiro vai bater palma sem saber quem é. Falar assim, ó, só pela coragem.
Parabéns pela coragem, a gente tá querendo estudar a sua vida, entender quem você é. Boa sorte, cara. Valeu. Gente, o entrevistado de hoje foi Pablo Marçal aqui no Talk Churras e semana que vem a gente Peraí, certo? rapidinho. Presente pro Ah, Paulo. o presente! Nossa, como é que eu poderia me esquecer da nossa Home Delivery BR? Você tem uma belíssima esposa, que eu sei, filhos. Aqui é uma... como é que a gente pode Tábua de chamar? queijos. Uma tábua de queijos maravilhosa. Obrigado. Depois você vai lá pra casa, dá aquele approach, enfim, coloca belíssimos queijos maravilhosos. Obrigado. Certo? Valeu. A comida tava maravilhosa, parabéns. Obrigada. Turma, Juju, Valeu, um beijo. Um beijo. Mosquitão, Tchau, até mais, irmão. Prazerzão, sucesso aí. abraço. Quantos seguidores você tá? 3.820. Você quer bater Que o quê? 4? 4.000 seguidores. É isso, você Vamos lá, quer? gente. Ó, é o quer seguinte, fazer? vamos sair dessa plataforma aqui e vamos agora no Instagram dele. Vamos honrar ele, ele já converteu pro movimento do Destravado da Nação, então acho que você pode ajudar ele. Faz isso aí por mim. Vamos. Valeu. Não é por nada não, mas eu se fosse você não faria isso. Tchau, até a semana que vem.